Boa tarde, amigos e amigas que curtem a página Mente Inteligente. Elton Francisco, instrutor de xadrez, mais uma vez aqui falando com vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre uma defesa bem conhecida, que é a defesa Alekhine. Peão de rei, cavalo F6. Bom, ao jogar cavalo F6, nós estamos, a primeiro momento, atacando o peão de E4. Mas nós estamos também convidando o adversário a avançar seu peão. O objetivo das peças pretas aqui é explorar o avanço do peão para a casa E5. Quando o peão avança para E5, nós vamos colocar as nossas peças todas apontadas a um ataque neste peão, pressionando também os peões que vão sustentar este peão. As casas fracas, pela má estrutura de peões rivais, devem ser dominadas prontamente. Nós precisamos de convidar o branco a avançar o peão, por isso jogamos Alekhine e cavalo F6. Com o avanço do peão, nós vamos atacar este peão e também os peões de suporte. É importante observar que o cavalo que vai para a casa B6, ou seja, o nosso cavalo vai fazer umas manobras aí. Ele vai saltar para a casa D5 e depois ele vai morar lá na casa B6. Então, o cavalo que vai para a casa B6, é importante a gente frisar que ele está pressionando algumas casas. Ele está pressionando a casa de C4 e ele está pressionando a casa de D5. Então, como você pode ver aqui, se nós tivermos um cavalo em B6, ele está atacando C4 e D5. C4 e D5. Então, além do mais, indo para a casa de C8 ou D7, ele pode ser levado para outras áreas do tabuleiro. Veja só. Se você tem o cavalo na casa B6, ele pode saltar para a casa de C8 e ele pode alcançar outras casas rapidamente. Ou então ele pode ir para a casa de D7 e, da mesma maneira, atingir outras casas rapidamente. Então, o nosso cavalo na casa de B6 ele não está morto. Não foi perdido fazer alguns movimentos com o cavalo, ou seja, repetir a mesma peça na abertura, dentro dos conceitos básicos, seria ruim. Mas como nós estamos falando de Alekhine, não é ruim você passear com o seu cavalo, porque você está convidando o preto a te atacar, o branco a te atacar. Essa é a ideia mesmo da Alekhine. Ao jogar o cavalo contra o peão de E4, nós estamos convidando o branco a avançar o seu peão. E quando o branco avança o seu peão, entra no plano da Alekhine. O objetivo é atacar o peão de E5 e os peões que o sustentam. As casas fracas, pela má estrutura dos peões rivais. Quando o peão começa a avançar demais, ele deixa casas fracas. É onde a gente vai dominar urgentemente. Convém ficar atento para não abrir a posição no momento inadequado. Quem joga Alekhine joga um sistema muito fechado. Você que participou da aula da defesa Caro-Kann vai ver que a defesa Caro-Kann e a defesa Alekhine são sistemas semelhantes. Ou seja, nós estamos jogando uma partida fechada, uma posição onde o preto não avança muito as suas peças. Ou seja, nós não vamos passar o meio de campo, nós vamos dar uma segurada, nós vamos esperar o adversário para depois contra-atacar. Abrir a posição no momento certo é importantíssimo. O segredo é sair da posição restringida na hora exata, sem comprometer o andamento do plano inicial. Qual é o plano inicial? O plano inicial é fazer com que o branco avance o seu peão de E4 para E5, atacar o peão de E5 e a base e os peões que sustentam o peão de E5. Fazer manobras com o cavalo para D5 e para B6, fazendo com que o nosso cavalo de F, que é o cavalo do rei, que está agora desenvolvido no tabuleiro, ao chegar na casa B6, possa ocupar a casa de D7 ou a casa de C8, e assim podendo se movimentar para outras casas.
Tem uma sequência que é bem forte para as brancas, mas eu não vou estar vendo a sequência forte para as brancas. Nós vamos estar vendo uma sequência simples, uma variante principal de pretas. Em 1921, o campeão Alexandre Alekhine cansou de responder contra E4, um lance comum, e resolveu responder com cavalo F6. Ao vencer o seu forte adversário, ele criou, então, a defesa Alekhine, que já havia tido outras pessoas que tinham jogado antes, em 1811, por exemplo, mas que não tinha dado muito certo. Entretanto, o nome da defesa ficou como defesa Alekhine, sendo uma ideia adotada pelo grande mestre Alexander Alekhine. Também como Tarrashi, Capablanca, Hatch, Laster, Rubinstein e outros jogadores jogaram esse sistema. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, com interesse despertado pela defesa siciliana, a Alekhine foi um pouco esquecida. Mas então ressalta aqui falar que a Alekhine é uma defesa muito forte. Pode ver que ela só foi um pouco esquecida depois que veio a siciliana, que é extremamente forte. A defesa Alekhine vem resistindo a todos os esforços. Os analistas têm feito com o intuito de contestar essa linha de jogo. Muita gente analisa, bota no engine e tal, vou ficar mal, vou ficar melhor. Mas o preto resiste sempre. Então, dá para jogar. Ela é perfeitamente sólida e muitas vezes adotadas por mestres de xadrez. Então, nós vamos dar uma olhada aqui. O que o branco tem que fazer? O branco tem que aproveitar a perca de tempo do adversário, principalmente a perca de tempo do cavalo, e formar um forte centro de peões. Está a grande vantagem de espaço. O branco tem uma grande vantagem de espaço, que pode transformar-se numa prolongada iniciativa. Peão avança, cavalo salta. Vamos seguir aqui com um sistema bastante jogado. Vamos jogar peão D4. Peão D4, peão D6. Olha só, eu já estou rompendo o centro do branco com peão D6. Isso é teoria básica, é o que eu tenho que decorar. Cavalo F6, peão D6, isso é plano, eu tenho que decorar. Aqui, C4, cavalo B6. Bom, quando C4, cavalo B6, a gente vai entender isso aqui. Além deles ter a vantagem de espaço, ele tem que aproveitar que o preto está perdendo tempo. Isso é o branco. O branco tem a vantagem de espaço e o preto está perdendo tempo movimentando o cavalo. Precisa estar sempre vigilante, porque vai ter uma pressão muito grande no ponto de E5. Já está acontecendo peão de D6. Já estou tentando desunir esses peões. Esses peões juntos são fortes, separados são fracos. Então, se eu desunir, fica bom para o preto. O preto. Você tem que explorar o avanço do E5, colocar suas peças no ataque direto a ele, ou pressionando os que estão sustentando ele. As casas fracas, pela má estrutura de peões do rival, devem ser dominadas. É importante observar que o cavalo de B6 pode pular para a casa de C4, para a casa de D5, para a casa de C8, para a casa de D7. Convém ficar atento para não abrir mão da posição no momento inadequado, ou seja, eu tenho que deixar de ser uma posição restringida para ser uma posição de ataque no momento certo. O segredo é sair da posição na hora certa. Vamos dar uma analisada aqui. Estamos analisando a variante principal, para vocês entenderem o plano e o objetivo. E4, cavalo F6. Convidou o branco a avançar o peão. Peão avança, cavalo pula, peão D4 ou peão C4. Poderia ser peão C4 aqui direto. Peão C4, cavalo vai para B6 e já estou dentro do meu plano. Peão D4, peão D6. Peão C4, cavalo B6. Vamos seguir a nossa teoria principal aqui. Agressivamente, o peão vai para a casa C4, atacando o cavalo preto, que está na casa D5. O cavalo preto não tem nenhuma alternativa melhor do que a casa de B6. Brancos continuam com seus peões. F4. Algumas partidas eu já vi jogar o bispo para casa F4. Eu gosto do peão F4, que aí desenvolve o cavalo, desenvolve bispo e faz o roque. Tem gente que joga bispo em C4, que também não é ruim. Indiferente do que joga, F4 ou C4, eu vou agora romper o peão. Eu tomo. Então, se for bispo em F4 ou se for peão em F4, o preto vai capturar o peão. Ok? Peão toma. Cavalo C6. Eu comecei a atacar o peão de E5 e também o peão de D4. Começou, então, eu convidei ele para avançar os peões e agora eu estou atacando os peões.
Cavalo C6, bispo E3 para poder proteger esse peão. Após a troca de peões, as brancas e as pretas buscam desenvolvimento das peças em funções, e a função é atacar os peões centrais do branco. Olha só, bispo F5, cavalo C3, peão E6, cavalo F3, bispo E7. As pretas já podem fazer o roque. Então, olha só, eu perdi alguns tempos na abertura, jogando cavalo para F6, porém, o branco avançou um monte de peão e não está ainda com o desenvolvimento completo. Eu posso fazer o roque e o branco ainda não. Então, jogar Arlequine tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O branco já passou o meio de campo, o preto ainda não. O branco já tem um peão na casa 5. O preto não tem ninguém na casa 4. Eu não invadi o meio de campo. Eu estou restringido. Qual é o momento certo de eu abrir essa posição? Eu tenho que ficar muito atento. Quando eu vou fazer uma troca? Qual é o momento certo de eu capturar um peão do centro? Qual é o momento certo de eu arriscar um ataque? Eu tenho que ficar atento, tá? Defesa Arlequine e defesa Caro-Kann são sistemas parecidos. A diferença é que na Caro-Kann eu vou tentar abrir a coluna C. E na Arlequine eu abri a coluna D. Então eu vou explorar essa abertura de coluna D aí. Também faz parte do plano, explorar a coluna D. Vamos lá. Peão D5. Cavalo para D4. As brancas aumentam a pressão com os peões centrais. Está tentando avançar, está tentando expandir, está tentando sufocar o preto. O peão de D5 tem 3 ataques e 3 defesas. Ataca diretamente o cavalo. O cavalo saltou, se defendeu. Cavalo D4. Capturou o cavalo. Aí eu jogo bispo em G6. O cavalo branco ataca o bispo preto em F5. E o bispo tem que recuar para G6. Os peões centrais, peão de E, no caso, o bispo preto se torna uma presa fácil. Nesse caso. Este cavalo branco obriga o recuar para a casa G6. Bispo F5, cavalo D5, cavalo D4, cavalo por D4. Vamos seguir a partida aqui para vocês entenderem aqui. A3, peão C5. Vamos colocar um engine aqui. Só para ver se eu não fugi em uma análise aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá, ok. Fiz um lance errado, desculpa aí. Peço desculpas, fiz um lance errado. Vamos voltar. Cavalo toma. Então, não é cavalo D4, tá? Desculpa, é cavalo B4, ok? Aí, cavalo D4 e bispo G6. Peão A3, atacou o cavalo. Aí eu tenho cavalo A6. Ok? Então, peço desculpas pelo lance de cavalo D4, tá bom? Vamos corrigir lá. Não é cavalo D4, é cavalo B4, tá? Fugiu aqui a teoria de mim. Vamos voltar. E4, cavalo F6, convida o branco a avançar. Cavalo para o centro. D4 ou C4, tá bom? Cavalo B6. Antes de cavalo B6, se fosse C4, cavalo B6. Peão D4, peão D6. Peão ataca, cavalo fonte. F4. Se toma de peão de rei, tem a coluna do rei aberta, eu vou desenvolver bispo para E7, fazer o roque o mais rápido possível, e o preto tem um desenvolvimento restringido, mas vai poder desenvolver. Bispo E7, roque menor, cavalo C6, bispo F5, e o branco ainda está preso, sem desenvolvimento. Pouca gente vai tomar o peão. A maioria vai jogar ou F4 ou bispo F4. Vamos de F4. F4, D captura E, F captura E.
cavalo C6, bispo E3, peão ou bispo. Eu prefiro bispo. Bispo F5 para liberar logo as peças, desenvolver. Eu estou restrito, mas eu também não posso ficar dormindo. Estar com uma posição restringida é uma coisa, estar dormindo na partida é outra, né? Bispo F5. Cavalo para C3, peão avança para E6. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui. Não, peão E6 mesmo. Cavalo para F3. Aqui eu tenho bispo E7, mas eu tenho também bispo B4, que é interessante. E eu tenho bispo G4 e eu tenho cavalo A5. Eu já vi muito cavalo A5 nessa posição. Já vi muito esse lance nessa posição, para pressionar. Ó. Tá todo mundo pressionando aqui. Se o negócio é pressionar a base, então por que não pressionar, né? Então cavalo A5 é interessante. Estou pressionando a base, né? Aí joga B3, protege. Aí bispo B4, ó. Dama D2. Aí eu tenho a opção de cavalo D7 ou roque menor, eu gosto do roque. Então, são possibilidades que vão surgindo durante a nossa partida. Vou voltar aqui só para mostrar o erro, né? Peão E6, cavalo C3, bispo E7, peão avança, aqui é cavalo B4 e não cavalo D4, tá? Eu joguei cavalo D4, mas entrega cavalo de graça? Não é justo isso, né? Então, cavalo B4, daí branco joga cavalo para lá e bispo vem para G6. Aqui ataca ali, e esse cavalo vai para casa A6. Posso jogar dama para F3, e aqui eu posso fazer roque menor, aqui eu posso jogar bispo para E2, e aí eu tenho bispo cheque, cavalo C5, ó, até cavalo C5 eu vou ter aqui. É isso mesmo. Cavalo para C5. Assim eu bloqueio o peão de avançar e estou procurando casas para o meu peão, atacando lá. Ó. Veja só. Cavalo C5, cavalo D7 e cavalo ataca peão. Então, se tiver um ataque aqui, eu vou para lá e estou atacando aqui. Então, o negócio de jogar Alekhine é convidar o adversário a avançar seus peões. Quando o adversário avançar os peões, aí a gente pega e começa a atacar esses peões, certo? A gente vai começar a atacar esses peões que foram avançados. Eu vou mandar para vocês aqui esse vídeo. Eu vou mandar para vocês também aqui essa teoria que está aqui do lado. Né? Ó, tem a teoria aqui para vocês darem uma estudadinha. Eu peço que vocês... Ó, só o cavalo D4 aqui, vocês ignoram. Deixa eu deletar isso aqui. Vamos ver se tem como eu deletar isso aqui. Quero deletar esse cavalo. Quero deletar. Para ficar melhor para vocês. Deletar aqui. Isso, delete. Delete movimento. Ok. Eu não quero cavalo D4. Quero cavalo B4. Muito bem. D5. Daí cavalo B4. Aí cavalo D4. Bispo G6. Peão A3. Cavalo A6. Eu posso aqui cavalo C5, cavalo D7, atacando o peão. São os planos, ok? Em vez de cavalo B4, eu posso também cavalo A5, atacando peões. Tá bom? Que também é um plano. Então, vou mandar para vocês a teoria, vocês têm o vídeo com a teoria. Tá tudo bem tranquilo aí, tudo bem explicado para vocês. Espero que vocês pratiquem. Joguem uma partida na defesa Alekhine, procurem partidas da defesa Alekhine na internet para vocês aprenderem um pouco mais. Beleza? Agradeço a paciência de vocês aí e espero que aprendam um pouquinho mais aí com a gente aí, se tratando agora de defesa Alekhine. Ok? E estaremos daqui a pouco mais compartilhando outras ideias aí. Muito obrigado por vocês participarem conosco.